Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita alegria, gratidão a Deus sempre, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é quarta-feira, dia 27 de dezembro, contagem regressiva já para muita gente, para o final de mais um ano, mais um marco existencial, não é, meus amigos? Aqui na Terra importante, que vai, né, se aproximando. E sempre é hora da gente refletir sobre como nós estamos aproveitando ou não, né, a nossa existência. Muitas vezes, sem perceber, amigos queridos, a gente se ocupa tanto com questões de menor importância e a gente acaba se distanciando do que realmente é essencial. Tem um ensinamento maravilhoso que o espírito de Emmanuel trouxe junto com o nosso amado Chico, sempre nosso amado Chico Xavier, né? Naqueles idos dos anos 70, início dos anos 80, quando se realizava em Uberaba uma reunião mítica, né? A sombra do abacateiro, um abacateiro gigante, num bairro simples lá de Uberaba, e os sábados à tarde. Chico se reunia, né, com as pessoas que estavam presentes para, sobre a influência direta de Emmanuel e, claro, acima de tudo, de Jesus, refletir sobre o Evangelho. Graças às falas do nosso amigo Bacelli e de tantos outros que lá estiveram presenciando esses ensinamentos, muitas dessas pérolas foram guardadas para nós. E num desses sábados, meus amigos, Chico falava, né, sobre o Pai Nosso e dizia: Nosso Emmanuel, que está aqui presente, nos lembra que Jesus nos ensinou no Pai Nosso a pedir o pão de cada dia e que os nossos problemas começaram ou começam na hora que a gente começa a brigar pela manteiga. Olha só que sutileza, gente. Nossos problemas começam na hora que a gente começa a ir atrás da manteiga. O que isso quer dizer, né? Quantas vezes na vida a gente deixa de focar no que é essencial, né? E a gente começa a perder tempo com o supérfluo. Isso é muito sério. Já que a gente está no final do ano, nada melhor do que refletir sobre os nossos hábitos, né? Quantas pessoas, por exemplo, deixam de focar, né, no que seria esse pão de cada dia? O cuidado natural do corpo, que é fundamental a gente respeitar nosso corpo, mas acima de tudo do espírito, não é? Cuidar das nossas atividades profissionais, um trabalho justo e honesto, digno, mantenedor das nossas necessidades. A gente naturalmente cuidar da nossa família, que é um dever de todos nós. Mas quantas vezes a gente vai se perdendo no meio disso tudo, buscando coisas, se apegando a coisas. Então aí a gente vê pessoas que trabalham demais para comprar mais coisas e se distanciam, por exemplo, da família. E aí, em um determinado momento, é possível de que essa pessoa esteja distante da sua família, né, com problemas familiares, exatamente porque simplesmente ela focou nas questões materiais. E aí a pessoa se distanciou de quem realmente importava em busca do supérfluo e nem se deu conta. Quantas pessoas a gente conhece que acabam dizendo o seguinte: eu não tenho tempo para fazer uma visita para uma pessoa enferma, não tenho tempo para poder ler um bom livro, não tenho tempo para meditar, não tenho tempo para orar, porque minha vida é muito corrida. Eu ouço isso demais, né? Minha vida é muito, muito corrida. Mas olha que coisa curiosa, o que pode ser, gente, mais importante do que você alimentar a sua própria alma? O que pode ser mais vital? Presta atenção nisso, mais essencial do que você cultivar a sua alegria, do que você compartilhar a sua alegria com as pessoas que você ama, que cruzam o seu caminho. O que pode ser mais essencial na vida de alguém que está na Terra por causa de Deus do que reservar um tempo para Deus no seu dia, meus amigos? Para a gente agradecer, lembram-se? Para fazer gratidão antecipada, para ter nossa lista de gratidão, para reconhecer as bênçãos que a gente já tem. Mas não, a pessoa diz que nunca tem tempo para isso. O que acontece? Ela esqueceu de prestar atenção no essencial e colocou o foco no supérfluo. Tem gente que corre para um lado, corre para o outro, arranja um monte de atividades, né? Muitas vezes só roubam seu tempo. A gente vê isso hoje. Quantas pessoas passam horas e horas na internet? Antigamente era a televisão o civilão, né? Hoje é a internet. Mas o problema nunca foi a TV nem a internet. São os maus hábitos de nós, né? Os nossos maus hábitos, que não sabemos utilizar os recursos que a vida nos traz. E aí a pessoa fala que não tem tempo.
Gente, como diz um amigo espiritual, quem quer faz, quem não quer arranja desculpa. Tempo é a gente que faz. Todo mundo tem 24 horas, ponto. O que nós vamos fazer com as 24 horas é escolha nossa. Se você vai dormir de mais ou de menos, né? Se você vai aproveitar a ida para o trabalho para fazer uma boa leitura, escutar uma boa mensagem enquanto está no seu ônibus ou não, ou no seu carro ou não, é uma escolha de cada um. Se nós vamos criar desculpas para colocar o nosso foco naquilo que é supérfluo e esquecermos do essencial, é uma escolha nossa. Então, amigos queridos, nossa pílula no nosso amado Evangelho quer nos lembrar que somos herdeiros de nós mesmos e que não adianta no futuro reclamar do que a gente vai colher, porque nós simplesmente colocamos o nosso foco naquilo que era supérfluo, né? Na manteiga da história, ao invés da gente prestar atenção no que é essencial. Então, minha pergunta para você hoje, com todo carinho e, claro, respeito de sempre é: o que é realmente essencial na sua vida? Nesse final de ano, o que realmente é essencial para você prestar mais atenção? Onde você acha que a sua vida ficaria mais feliz, mais enriquecida, se você colocar um pouco mais de carinho, de afeto, né, de tempo, de dedicação? Pensa nisso de verdade, enquanto ainda é tempo, tá bom? Lembremos-nos do pão de cada dia que o Pai Nosso, indiscutivelmente ensinado por Jesus, relembrado por Emmanuel através da boca de Chico, olha só que trio maravilhoso, hein? Nos convida a refletir, a gente colocar foco no que é essencial, ao invés da gente cair na armadilha do nosso ego, que vive procurando por coisas supérfluas e depois reclama que não é feliz. Por que será, hein? Algo para a gente refletir, é ou não é? Mais uma vez, muito obrigado a vocês por compartilharem as pílulas do nosso amado Evangelho. Que a bondade divina te inspire nessa quarta-feira abençoadíssima. E você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve. Colocando foco no que é essencial. Tchau, meus amigos.